Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ilhéus Eventos. A gente está numa semana de série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Ilhéus. Já recebemos aqui Vanessa Gedeon, que está na chapa junto com o Valderico Júnior. E hoje a gente recebe Ruana Rocha, que é candidata a vice-prefeita, junto com o Coronel Rezende, pelo PL. Ruana, olá. Prazer ter você aqui, satisfação. Seja muito bem-vinda ao podcast do Ilhéus Eventos. Obrigada, é uma honra poder participar desse momento de vocês e poder esclarecer, né? Quem não me conhece, conhecer mais um pouquinho. E quem já me conhece, ter certeza, né? Do que eu já sou. Me diga aqui, você é ilhéense? Sou ilhéense, nascida aqui, minha família é da Barra, muito conhecida por sinal. Eu sou de uma família de militares. Meu avô era Renato Rocha, muito conhecido naquela região. E por vários lugares também de Ilhéus. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte: essa sua proximidade com o PL, junto com o Coronel Rezende, se dá muito por conta de você estar no ambiente familiar militar? Não, na verdade não. Quando começou esse movimento do PL, eu não morava aqui em Ilhéus, eu morava em Feira de Santana e depois eu morei em Alagoinhas por conta do meu esposo. E foi quando eu comecei a ter mais proximidade com as diretrizes do partido, né? Tem muito a ver com o que eu penso, com o que eu desejo, e por isso que eu me filiei ao partido tem volta de uns 2 anos. Entendi. Mas eu já estudava política antes disso. Entendi. Então você já tinha afinidade com política. Já tinha uma afinidade. E qual a sua trajetória de vida profissional, né? Eu queria que você resumisse um pouco de quem é você, qual a área que você atua, para a gente conhecer um pouco mais. Pronto. Eu tenho 33 anos, sou dona de casa, sou mãe de 4 crianças, até de um recém-nascido, tenho 1 mês e 8 dias, sou casada. Estudo, sempre gostei muito de política, sempre acreditei muito na política, independente de quem esteja lá. Então, política, para mim, é a base de tudo, sempre é envolvido em tudo, né? A política está em tudo. Isso aqui é política. Claro. Então, eu sempre tive essa afinidade com a política. Partidária é a primeira vez. Eu nunca tive envolvimento com política partidária, até por conta de não sentir proximidade com determinados partidos. Porém, a partir do momento que o PL veio com essa base, então eu resolvi me filiar e vi no PL a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu já vinha estudando de forma autônoma há muito tempo. Então, como é que surgiu o convite para você ser candidata a vice-prefeita? Que você disse agora no bastidor, né, que você não escolheu, te escolheram. Como é que foi esse processo até se confirmar você como candidata a vice-prefeita? Eu, desde o início, quando eu vi que era Coronel Rezende, o pré-candidato pelo partido, por ele já ser conhecido da minha família, por eu já conhecer o homem, o caráter dele, ele era, vou dizer assim, chefe da minha tia, né? Minha tia também ela é subtenente do bombeiro, então ele foi praticamente chefe da minha tia. Eu fui aluna da esposa dele, de Marisa. Marisa é amiga da minha mãe, por sinal. Então, quando eu vi que era Coronel Rezende, o pré-candidato pelo PL, eu falei, esse cara aí, agora eu vou. E aí eu comecei a caminhar com o PL justamente nesse período de pré-campanha. E aí, quando veio a questão da escolha da vice, eu estava... porque eu descobri minha gestação, eu já estava nesse caminho de pré-campanha. Então, eu me ausentei bastante porque eu tive muito risco de parto prematuro. Tanto é que meu filho nasceu de um parto prematuro de 34 semanas. E aí, quando eu estava lá já deitada, eu acho que tinha umas 4 horas que eu tinha feito a cesárea, veio esse convite para ser a vice de Coronel Rezende, e não tinha como negar, né? São propósitos iguais, a gente sempre sentava, conversava, e a nossa linguagem é a mesma. Ficou um ambiente agradável, né? Isso, o nosso propósito é o mesmo. Então, assim, ele se sentiu muito à vontade comigo, tanto é que ele fala que eu sou como uma filha para ele me trata como uma filha, disse que eu dei netos a ele, e eu tenho também nessa mesma proporção.
Então, é um homem que eu respeito, que eu tenho um orgulho bastante do caráter dele. Então, não tinha como negar, né? Como é que você enxerga a cidade de Ilhéus hoje? Quais são os principais desafios que acho que a cidade enfrenta? Olha, é até triste falar isso. Quando eu voltei para Ilhéus, eu tenho 4 anos aqui em Ilhéus, né? Quando eu voltei para Ilhéus, eu fiquei abismada. Por conta do... Algumas pessoas consideravam Ilhéus desenvolvida, mas quando eu falo, gente, não tem desenvolvimento aqui. Tem uma máscara. É cheia de elefante branco a cidade. As coisas não funcionam de verdade. Não há a entrega verdadeira para a população. E então, assim, como eu enxergo Ilhéus? Potencial gigantesco. Isso é óbvio, todo mundo fala. Ilhéus tem um potencial enorme, porém, ela é usada como moeda de troca. Então, não há um verdadeiro investimento em Ilhéus, porque é mais benéfico, não direi a quem, mas cada um sabe. E qual foi a outra pergunta? Quais são os principais desafios que a cidade enfrenta hoje? Pronto. Outra coisa que eu observo e que eu pontuo bastante é a educação. Por quê? A educação básica da criança. Não há como você ter uma cidade segura se você não olha pela criança que vai crescer e vai se marginalizar. Não adianta você lutar pela saúde se você não der educação básica relacionada à saúde para a criança que vai levar essa educação para os pais e que vai crescer e vai ser usuária e também realizar a saúde básica. Não há como você não ter uma criança alfabetizada e achar que essa criança não vai crescer e ser uma geradora de emprego, porque o empreendedorismo está aí para todos os lados. Então, e também vai ser a criança que vai trabalhar. Uma CLT, um PJ independente. Então, essa criança ela vai crescer. Então, se você não começa a investir desde agora na educação primária, não tem como você solucionar os problemas a longo prazo. Ilhéus, infelizmente, é uma cidade que não tem como você solucionar da noite para o dia. Porque são problemas que vêm há anos. 40, 50 anos. Então, você não vai conseguir resolver da noite para o dia. Mas, se você pegar pontos prioritários, você consegue começar a entregar algo para a população. E, principalmente, a questão da educação. Como é que você enxerga o seu papel? Na verdade, qual será o seu papel como vice-prefeita, caso seja eleito Coronel Rezende? Como é que você enxerga a sua relação e sua contribuição com o prefeito? Como já é desde agora. Tudo que ele faz ou tudo que eu faço é em comum acordo. Eu não sento para conversar com ninguém se ele não sabe antes que eu vou sentar e conversar. Ele não senta para conversar com ninguém se não fala comigo antes que ele vai sentar e conversar. A diferença da gente é justamente essa, porque entre eu e ele não há acordo. A gente realmente um confia no outro, um senta com o outro, expõe as suas ideias, os seus interesses, o que quer e o que não quer. A gente tem essa relação realmente de diálogo. Então, a minha contribuição como vice vai ser o que já é desde agora. Tá com ele em tudo, para tudo, visitando os lugares, querendo saber se está realmente funcionando, se não está, como pode fazer funcionar, como pode fazer melhorar. Está sempre ali do lado dele, aconselhando, até porque ele é um homem inteligentíssimo, né? Ele é bastante técnico e ele fala direto que ele é a parte técnica, eu sou a parte humana. Então, eu levo essa sensibilidade para ele. Então, a gente, na verdade, se completa. Porque muita gente considera o cargo de vice-prefeito como um papel secundário, né? Então, como ser atuante, como ser proativo nesse sentido? Na verdade, sendo mais clara, muita gente considera o cargo de vice-prefeito até uma ameaça, né? A verdade Sim. É essa. Secundariza porque considera uma ameaça. Como se o vice estivesse ali, mas com objetivo... para tomar o bastão da mão do prefeito, né? E a nossa relação não é disso. A nossa relação, realmente, eu quero que ele dê muito certo para essa cidade, até para calar a boca de muita gente. Porque
Quando a gente conhece de verdade o ser humano que está ali e a gente vê pessoas falando coisas desnecessárias, o que a gente mais quer é que a pessoa dê realmente certo e mostre que o que ele está falando não é conversa para convencer ninguém. Ele realmente sabe o que ele está falando. Ele estudou o que ele está falando. Então, não tem essa de passar a perna. Caso eleita, quais seriam suas prioridades logo que assumisse o cargo? Assim? Quais as áreas que demandam mais urgência? Prioridade é ver como a prefeitura está, né? Não adianta eu chegar a falar que vou fazer isso, vou fazer aquilo, pretendo fazer algo, sendo que eu não sei a realidade dentro da prefeitura. E a segunda coisa, depois de descobrir a verdade do que está lá dentro, a minha área principal, tá? Não é a do projeto, mas como você perguntou, a minha, eu tenho muito essa questão social, essa questão da criança, da acessibilidade da criança, do esporte, do lazer e de pessoas em vulnerabilidade. Então, a minha prioridade é justamente essa questão social. Você acha que pode ainda, nesse período de campanha, haver algumas reviravoltas de alianças? Eu perguntei se é Vanessa, então pergunto a você também. Possa ser que haja outras junções ainda desse período de campanha? A probabilidade só estiver lá do outro lado, né? Da esquerda. Bento e Adélia, aí são eles lá, eu não sei. Mas do lado de cá não há possibilidade, eu bato o martelo em relação a isso. Cogitaram a possibilidade de união, por exemplo, com o Valderico Júnior. Não há possibilidade de união com o Valderico Júnior, até porque ontem mesmo ele disse no podcast que ele estava que ele não é de direita, ele é de centro-direita. Quem está em cima do muro não está em lugar nenhum. Ele quis até meio que induzir que existe uma extrema-direita. Não existe extremo, não é extremo. O PL é de direita. A gente não é extrema-direita porque os extremos eles não respeitam o próximo. E a gente preza pelo respeito e pela dignidade de todos, independente de qualquer coisa. Então, nós somos de direita, temos a visão de direita e, infelizmente, Valderico ele não tem essa visão de direita. Como ele mesmo disse, ele é de centro e centro pende para qualquer lado. Isso é interessante, esse seu posicionamento firme. Eu até perguntei na entrevista com o Coronel Rezende, como pré-candidato, o quanto agrega e o quanto prejudica a campanha, essa imposição da questão da direita, da questão de, quer que não, um certo alinhamento vem de cima, né, com o Jair Bolsonaro. O quanto você acha que isso agrega e o quanto você acha que isso pode prejudicar em relação? Porque é um país polarizado hoje. Sim. E isso reflete nas eleições municipais. Tem muita gente que vai votar no Coronel Rezende porque é do PL, porque tem afinidade com a direita, com o Bolsonaro, e tem outros também não vão votar pelo mesmo motivo. Como é que você avalia isso? Olha, para quem não vai votar por conta de partido, o que eu digo é: esqueça o nacional, olhe por Ilhéus. Diante do que foi colocado para a população, são 4 candidatos. O único que não tem nada contra, que não tem rejeição por nada, é Coronel Rezende. Então, se realmente a população ela está cansada, está angustiada com o que vive, a opção foi dada. Prezam tanto por uma novidade política. A novidade política somos nós. Eu, uma dona de casa, que nunca participei ativamente na política da cidade, nunca fiz questão de me envolver ativamente na política da cidade, por saber e por, querendo ou não, o noticiário da cidade corre, né? Então, só não sabe a realidade quem não quer, que está exposta. Então, assim, Coronel Rezende, ele nunca se envolveu com isso e nem eu. E a gente deixa claro que não se envolveu e não quer se envolver. A gente pode conversar, dialogar, porque a política ela é feita do diálogo. Mas participar de determinadas situações não há possibilidade. Então, somos realmente a novidade para a cidade. Eu me considero, junto com o Coronel Rezende, representantes de uma população que está cansada. Eu estou cansada de ver uma escola debaixo de uma igreja.
Eu estou cansada de todo ano ficar com desculpa de licitação e a criança não tem lanche no período que tem que ter. Eu estou cansada de não ver co-ensino. Eu estou cansada de desculpa para não se resolver sobre transporte público. Eu estou cansada de ver maquiagem tapando os buracos dessa cidade e o carro está quase todo dia na oficina. Então, eu estou cansada de não ver turismo na minha cidade. Até quando vai ficar assim? Eu não sou uma voz política, eu não quero entrar para a política porque eu já tenho um caminho andado, eu quero fazer, me construir politicamente. Eu não tenho sonho nenhum disso. Até porque eu fui colocada agora como vice. Sou muito feliz por essa oportunidade que me foi dada, porque é a oportunidade, como o Coronel Rezende fala, de servir. Nós podemos servir de várias maneiras. Mas se há a possibilidade de servir nesse sentido, eis-me aqui para servir nesse sentido. Então, sua avaliação em relação ao atual governo, após esses 8 anos, era negativa? Com certeza. Não tem como ser positiva. Eu estou do lado de cá. Eu não estou do lado de lá de quem ganha algo para dizer que está bonito. Eu estou do lado de cá de uma população que está sentindo na pele. Eu já tive filho na escola municipal aqui. Eu preciso ir para a UPA. Eu preciso ir para posto de saúde. Eu levo meus filhos em posto de saúde. Eu não estou lá em cima dizendo que estou visitando lugares para conhecer agora a realidade. Eu vivo a realidade. A diferença é essa. Só que chega uma hora que a gente realmente tem que botar a cara no sol, como dizem, né? Botar a cara no sol e lutar. Então, eu, junto com o Coronel Rezende, a gente resolveu botar a cara no sol e lutar. Porque só reclamar não adianta nada. Dizer que isso está ruim, que não está, não adianta nada. Então, a gente está lutando contra um sistema. E eu resolvi lutar contra esse sistema da forma direta. E como é que estão os ânimos para essa campanha? Está energizada? E como é que está sendo a receptividade das pessoas na rua, da população? Rapaz, sinceramente, não tem um lugar que a gente não vá que o povo não sabe quem é Coronel Rezende. Sinceramente. Eu fiquei um tempo distante por conta que eu tive que me ausentar, por conta do meu risco de parto prematuro e depois, né, de ter o bebê. Então, eu fiquei um pouco distante dessa situação. Mas quando eu voltei, que eu comecei a ir com ele para a rua, eu voltei para casa feliz, assim, radiante. Falei, cara, a população tá abraçando o Rezende, sabe? De verdade. As pessoas, quando ele para conversar, eles sentem verdade em Rezende. Eles sentem verdade na nossa chapa. É aquela coisa de realmente olhar no olho da gente e falar, vocês não estão por acordo. Vocês realmente estão sentindo junto com a gente as coisas, entendeu? Então, isso não tem como voltar para casa e dizer não quero mais, sabe? Como é que você avalia os candidatos aí à Câmara de Vereadores? Como é que é a sua posição em relação à renovação da Câmara? E como é que vai funcionar essa relação do Executivo com o Legislativo, caso vocês venham vencer a eleição? A relação é a melhor possível, tudo dentro do diálogo, da conversa. Política é uma coisa que a Rezende também fala direto. A política está sendo feita agora, né? A política partidária, ela está sendo feita agora. Depois disso aqui, quando a gente chegar lá, não é política partidária, é política para o povo, em prol do povo. Então, eu acredito verdadeiramente, eu não vou usar a palavra renovação, tá? Mas no resgate da Câmara de Vereadores. As pessoas, eu clamo que elas tenham esse olhar. Chega de quem já deixou claro que não faz nada, só ocupa uma cadeira. Nós precisamos realmente de vereadores que não só façam a política partidária, mas que façam a política para o bem comum, o bem da população, o bem de todos, não o bem próprio. Então, eu acredito verdadeiramente nesse resgate da política de Ilhéus em um todo. Como é que você enxerga Ilhéus daqui a menos de 10 anos, né? Faltam para os 500 anos de Ilhéus. Como é que você pretende que Ilhéus esteja e como é que você enxerga esse futuro? Rapaz, eu imagino Ilhéus não só o lado sul, mas o norte também, que é tão abandonado, esquecido.
Eu vejo aquele norte como um polo turístico maravilhoso, além, né, do polo industrial. Eu vejo empresas voltando para o nosso município, né? Eu vejo uma população assistida, feliz, realmente contente com o nosso governo, porque o nosso governo é governo para as pessoas, do povo para o povo. Então, eu vejo realmente Ilhéus resgatada nesse processo, na verdade, de resgate, né? Então, só depende da população. Tem muita gente que já está aí com afinidade com candidatos, muitos aí escolhendo por N motivos, mas tem uma parcela muito grande da população que não sabe quem vai votar. O que você diria para esses eleitores indecisos nesse momento? Eu diria, votem, porque muitos até já desistiram de votar, de ir lá no dia e votar. Então, eu digo, votem, façam o seu papel de cidadão. Se você está cansado do que você recebe, não há como você estar cansado e não exercer o seu direito de cidadão de ir lá no dia 6 de outubro e votar. E, principalmente, vote no 22, porque é realmente a chapa que vai resgatar Ilhéus. É do povo para o povo, não tem acordo, a gente não abaixou a cabeça para ninguém e é justamente o nosso diferencial. Queremos realmente ver a nossa população, a minha população, feliz, assistida, crianças na escola no período certo, você ir numa UPA e ser bem atendido, o turismo resgatado, o emprego, seu filho sem precisar ir embora da cidade porque não tem oportunidade, e além da qualificação. Então, o que eu realmente anseio é isso, uma cidade não perfeita, mas digna para a gente viver. Então, se você realmente quer essa transformação, vote e vote no 22, porque realmente vocês estão certos. Fora da gente, não há nada de novo. Juana, um prazer ter você aqui, satisfação. Obrigada. Que as pessoas possam conhecer um pouco mais das suas ideias, né? Sim. Seus projetos. E mais uma vez, deixe esse espaço final para você se despedir da nossa audiência. Muito obrigada. Me sigam nas redes sociais, Juana Rocha, sigam Coronel Rezende, coronelrezende.oficial. Sigam também o Partido Liberal, o Instagram do PL aqui em Ilhéus. Tem o PL Jovem. E independente de qualquer coisa, nós estamos aqui por vocês, para vocês. Eu sou uma simples dona de casa que cansou de ser feita de besta. Então, eu necessito não só do seu apoio, mas do seu voto. Juana, obrigado. E a vocês que nos acompanharam, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Teremos ainda 2 entrevistas com os vice-prefeitos, vice-candidatos a vice, de Bento Lima e de Adélia, e depois, em seguida, entraremos com as entrevistas com os candidatos a prefeito, inclusive Coronel Rezende. Até a próxima, obrigado, tchau, tchau.